está lá no livro de Oséias, capítulo de número 6. Capítulo 6, do verso 1 ao verso de número 7. Verso 1 diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Verso 3: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva que rega a terra. O que te farei, ó Efraim? O que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei. E os teus juízos sairão como luz. Porque eu quero misericórdia, sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles traspassaram o concerto como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Amém? Nós lemos aqui um texto da qual aponta para uma época da nação de Israel. Israel, ele em alguns aspectos tipifica a igreja de Cristo. É um povo separado, é um povo escolhido. É um povo que Deus estabelece uma aliança com eles. A partir de Abraão, Deus escolhe Abraão e diz assim: Abraão, por meio de ti eu farei de você uma grande nação. E por meio de ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Nós conhecemos esse texto. Deus firma uma aliança com Abraão. Deus firma uma aliança com os seus filhos, com o seu filho Isaac. Depois com Jacó. Por isso que ele se manifesta muitas das vezes como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, fazendo memória da aliança que ele tem com aquele povo. Fazendo memória para que o povo compreendesse que Deus tem uma aliança com eles. E essa tipificação do povo de Israel relacionado a Deus em um sentido de que algo aponta para algo maior, algo melhor. Aquilo que eu acabei de dizer, como na época o tabernáculo, tudo aponta para algo maior, diferenciado daquilo que é físico, que é terreno. A ideia de Deus separar um povo santo, um povo eleito, uma geração santa, uma raiz santa, para que toda a árvore se tornasse santa, os galhos se tornassem santos. A ideia que Deus separa a nação de Israel dentre os povos da Mesopotâmia, para que aquele povo se torne um povo diferenciado, um povo santo, um povo que fizesse a diferença, era apontando em si de fato para algo melhor e maior que Deus estava planejando em levantar sobre a terra, que é a igreja de Jesus. Nós sabemos que Deus sempre aponta para algo maior, mas a questão aqui que está acontecendo é que Oséias é levantado como profeta e ele trata com a nação. Deus começa a tratar com a nação de Israel. Você vai começar no capítulo 1 de Oséias. É um livro pesado, até mesmo para citar palavras que ele está citando aqui. Ele é muito pesado. Tem a história de Oséias, onde Deus manda, ou Deus pede que ele se casasse com uma mulher prostituta. Interessante, irmãos, que Oséias quer dizer salvação. Você sabia que a palavra Oséias, seu nome é Josué? E esse Oséias agora aqui, ele é uma tipificação, esse profeta, daquele da qual Deus
levanta no meio do povo que estava desviado, um povo que eu acabei de dizer aqui, que estava em um contexto extremamente imoral, se prostituindo. Preste atenção que não é a prostituição praticamente só da questão sexual, ele está dizendo da prostituição de ídolos. Aquele povo estava, de fato, se esquecendo de Deus para ir adorar a outros deuses que não eram deuses de fato. E o contexto é tão terrível, irmãos, que Deus pede que Oséias se case com uma prostituta. Interessante, irmãos, que é lógico, isso simboliza Israel, e a igreja não é uma prostituta. A igreja é a noiva do Cordeiro. Mas, irmãos, em alguns aspectos, às vezes, eu não quero ser enfadonho, não quero ser pesado, e nem constranger, ser falto de ético. Muitas das vezes, a igreja, em certo aspecto, ela se torna como Israel no seu contexto, da qual Deus está acusando o povo. Mas é uma acusação de alguém que vai trazer o juízo, mas não para destruição, mas para conserto. E às vezes, meu irmão, às vezes, como diz o texto aqui, ele faz a ferida. Tem situações na nossa vida que Deus vai fazer uma ferida em nós para que de fato sejamos curados. Tem doente, irmão, que ele está doente, mas ele não sabe, ou muitas das vezes ele não quer aceitar que está doente. É preciso que Deus permita que a ferida seja exposta, que Deus mexa na ferida, para que o doente possa ter consciência de que ele está enfermo, para que ele deseje a cura. Esse dia eu conversava com o irmão, eu disse assim para o irmão, eu tenho medo de ir no médico. Eu tenho medo de injeção. E o irmão me aconselhando. O pastor, vai no médico, pastor. De repente você tem uma doença, eu falei assim, rapaz, aí que está o negócio. Se eu vou no médico e descobrir que tem uma doença, o negócio vai ficar ruim. Então, às vezes a gente nem vai, porque tem medo de o médico diagnosticar, dizendo assim, você está doente. Você tem uma doença. Aí o mundo cai. O chão, a gente perde o chão. É lógico que nós, como cristãos, devemos lidar com situações da vida que estamos, de fato, suscetíveis, passivos de sofrermos um problema. Mas, às vezes, meu irmão, é necessário que alguma coisa aconteça de mal para que nos desperte para aquilo que é bom. Às vezes é preciso. Eu não estou pregando um Deus sadomasoquista, que gosta de judiar do seu povo, que gosta de ferir o seu povo, porque ele tem esse desejo de ver o povo sofrendo. Deus não é como os deuses da Grécia, do panteão, que pegavam os seus servos e brincavam com eles, faziam com que eles sofressem sem sentido algum. Deus não, Deus permite às vezes que algumas situações em nós ocorram, que pareçam aos nossos olhos ruins, mas é para que a gente abramos os nossos olhos e desejamos de fato a cura, a restauração, a restituição, a libertação, a regeneração. Tem muita gente vivendo a vida como que a vida não precisasse de fato de um retorno, de um arrependimento. É isso que Deus está cobrando do seu povo, irmãos. É isso que Deus está usando o profeta Oséias. Quando ele diz assim, vinde e tornemos para o nosso Deus. Não é simplesmente um retorno à religião judaica, de acender incensos ou de sacrifícios, ou de lavagem de águas. Não tem nada a ver com o cerimonial, porque lá na frente nós vemos Deus, eu não me agrado dessas coisas. Não é isso que vai mudar a sua consciência, não é isso que vai mudar a sua vida. Mas tornemos para o nosso Senhor, porque Ele nos despedaça, Ele nos fere, mas é Ele mesmo quem nos cura, quem liga as feridas, que passa o bálsamo. Se tornemos para o nosso Deus, é porque alguém está trilhando o caminho que não é o caminho do Senhor.
como era o caso da nação de Israel. O povo estava indo após outros deuses. Deus pega Oséias e manda ele casar com uma mulher renumerada pela vida sexual. Ele da sua casa com uma prostituta, porque isso vai se tornar como um sinal para o meu povo, para o povo de Israel. Era um sinal. Não é que Deus estava mandando nós se prostituir. Deus queria mostrar que aquele povo ia e retornava. É um povo que no momento que o negócio apertava, que o negócio ficava estreito, eles corriam para Deus. Mas não por uma conversão genuína, não por uma mudança inteiramente completa, interna, de uma mudança de fato na vida deles. Mas eles retornavam para Deus porque estavam em aperto. Eles já acostumaram que fosse assim, porque lá no livro de Juízes, você vai ver, muitas das vezes o povo se desviando e retornando, e Deus levantando juízes para julgar o povo, e o povo morria o juiz, o povo retornava para o pecado. Mas Deus sempre aceitou o seu povo de volta. E essa ideia agora, se você olhar o capítulo 1, capítulo 5, Deus está tratando com o povo, com os sacerdotes, com os reis, com o rei, com a política da época. Deus está tratando com o povo da época. Deus não está deixando nada escapar, porque o povo precisava de uma conversão genuína. Estamos vivendo uma sociedade. Deus usa o profeta Ezequiel, se não me falha a memória, que toda a cabeça, desde a cabeça até a planta do pé, só há feridas. E essa ideia é quando Deus levanta Oséias e diz assim: vinde. Esse é o clamor de Deus para o povo. Vem. Como está em Isaías capítulo 55, vinde e comprai sem dinheiro leite. Leite e vinho, né? Vinde comprar esse leite e vinho, porque vocês estão gastando dinheiro naquilo que não é pão. O produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Será que isso não é reflexo da nossa atualidade hoje, irmãos? Quantos pais de família pegam o seu ordenado e vão gastar na cachaça? Quantos pais de família pegam o seu ordenado, que é para sustento da família, e vão para uma biqueira, gastar nas drogas, gastar com mulheres da vida? Quantos gastando dinheiro naquilo que não é pão, o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? E ele faz um convite: vinde. E Deus faz aqui um convite: vinde, tornemos para o nosso Deus. Há um texto que diz assim, ó, tornemos para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em misericórdia e riquíssimo. É grandioso em perdoar e riquíssimo em misericórdia. Essa é a palavra. E às vezes, irmão, será que precisamos ser feridos? Ser machucados? Será que precisamos, às vezes, de uma pisada no dedão? Será que precisamos, às vezes, de uma cutucada do Senhor, para que a gente despertemos e retornemos para o Senhor? Porque há uma ferida aberta em nós. Precisamos de cura. Precisamos de vida. Precisamos de restauração. Porque a ideia é, depois de 2 dias, nos dará vida. E ao 3º dia nos ressuscitará. E viveremos. Irmão, isso aqui é muito profético, maravilhoso. Porque ainda que seja figurado, de que não é propriamente em 2 dias que tudo seria resolvido, mas isso aponta para a morte de Jesus, que ao 3º dia ressuscita, e de fato agora, na pessoa bendita de Jesus, realmente nós temos uma vida verdadeira com o Senhor, uma vida de fato, que realmente é uma vida satisfatória na presença de Deus. E às vezes, irmãos, nós precisamos de uma cutucada, precisamos de um cola-brinco, de um pedala-robinho na nuca, para despertar. Meu pai dizia assim: eu te dar um cola-brinco, rapaz, eu quero um tapa na orelha. Oi? Cola o pé no ouvido, Às vezes precisamos de um despertar de Deus na nossa vida.
E às vezes esse despertar de Deus na nossa vida não vem de forma tão suave quanto imaginamos, tão doce quanto imaginamos, tão agradável quanto imaginamos. Às vezes Deus vai usar profetas, muitas vezes Deus vai usar situações, Deus vai usar pessoas, Deus vai usar a circunstância e vai nos estreitar, vai nos afunilar. Para quê? Para que a gente despertemos a necessidade de um retorno, a necessidade de restauração, a necessidade de restituição, a necessidade de uma mudança, de uma conversão. O que é conversão, pastor? Alguém está seguindo um rumo. Eu vinha para a escola dominical e dizia para o meu filho assim, meu filho, para o Natan e para a Rebeca. Eu falei para eles que a Bíblia, porque eles não estavam trazendo a Bíblia, tinham esquecido a Bíblia, eu falei, vai buscar a Bíblia, volta lá dentro, pega a Bíblia e vem. E eu ia dizendo para eles assim, rapaz, você sabia que quando nós estamos perdidos em algum lugar, a gente precisamos de alguns aparelhos, não é? E eu perguntei, você sabe o que nós precisamos? Ele não soube responder. Aí a Rebeca respondeu, se a gente está perdido de carro, a gente usa o quê? O GPS. Você falou, tá certo, é o GPS. O GPS, a 300 metros, você vai chegar ao seu destino. Vire para a direita. A 200 metros, pegue a esquerda. Então o GPS ele vai te apontar, ele vai te falar o caminho. Mas eu falei para você, sabia, meu filho, que para isso a gente precisamos desses equipamentos, para nos orientar, ou de uma bússola, mas na vida espiritual nós precisamos da Bíblia, da palavra, para nos direcionar. Mas eu vou dizer uma coisa para você, a Bíblia é a boca de Deus, mas ele não vai dizer para você, Natan, você está fazendo errado, vire para a direita e acerte o seu caminho. Você tem que ler a Bíblia, meu filho. Você tem que aprender a palavra de Deus e ser orientado por ela, para que se você está tomando o caminho errado, como diz aqui, está no caminho errado, tornemos para o nosso Deus. Está fazendo algo errado, tornemos para o nosso Deus. Está com pensamentos errados, tornemos para o nosso Deus. Tornemos para Ele. Porque por meio dele, que nós devemos ser guiados para uma vida com Deus. Precisamos de uma conversão mental, de uma metanoia, de uma mudança de pensamento. Não é questão de rumo de físico, não é de questões dessa vida diária, para acertar o caminho, a rua, o endereço, não. Mas é uma questão que nos aponta para algo maior, que é o céu, que é Cristo, que é o Cordeiro, aleluia, que foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. E por isso quando a Bíblia diz, ele nos ressuscitará ao terceiro dia, é porque na ressurreição de Jesus, lá está a vitória sobre a morte, lá está a vitória sobre o pecado, lá está a vitória sobre o inferno. Por isso as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Por isso Paulo diz assim, onde está a morte, a tua vitória? Tragada foi a morte na vitória. Olha, imagina, irmão, na cruz e na ressurreição se completa a vitória de todos os crentes, de todos aqueles que buscam o Senhor, de todos aqueles que se voltam para o Senhor, para a cruz, e dizem assim, Senhor, eu não sei andar sozinho, Senhor, a minha vida sem ti não vai, Senhor, eu preciso de ti, Senhor, eu preciso, Pai, da tua orientação, eu preciso, Senhor, de uma mudança interior dentro de mim. E tudo não fica por aí, irmãos. Nós precisamos conhecê-lo e fazê-lo conhecido. É por isso que o texto adiante diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer a Deus não é simplesmente vir na frente na igreja, levantar as mãos e aceitar Jesus e dizer, eu conheci Deus.
Conhecer Deus não é simplesmente também conhecermos a Bíblia de capa a capa, mas não sermos orientados pela palavra de Deus. Aleluia! Conhecermos a Deus de fato não é simplesmente nascer num berço evangélico, ter pai e mãe crente. Não é por isso conhecer a Deus. Aleluia! A gente até pode conhecer a Deus, como disse ali Jó, antes eu conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. A experiência não é só pelo ouvir, meu irmão. A experiência de conhecer a Deus é uma mudança interna, de mente, de coração, é uma mudança de prática, de conduta. Aquele que roubava já não rouba mais, aquele que se prostituía já não se prostitui mais, aquele que falava mentira já não mente mais. Tem que haver uma mudança, porque quando Cristo habita dentro de nós, irmão, a nossa conduta já não é mais a mesma. Nós não estamos pregando aqui um moralismo, irmão, que você tem que ser assim um assado para receber o céu. A ideia é que na cruz você recebe o céu. Na verdade, na cruz o céu vem habitar dentro de você. Aleluia, agora você tem a cultura do reino. Agora você tem a mentalidade do reino. Jesus, quando veio a esta terra, ele pregava: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E esse arrependimento é uma mudança. Se você está caminhando para o abismo, Deus está dizendo: dê a minha volta, meu filho. Muda esse caminho. Retorne para o Senhor e passe a conhecê-lo. Não é simplesmente estar aqui, mas é simplesmente compreender em Jesus quem é a pessoa do Cristo, quem é a pessoa de Jesus, a sua humildade, a sua mansidão, a sua santidade, a sua verdade, a sua palavra. Interessante o prosseguir, meu irmão. Tem muita gente que conhece Deus, vem para a igreja, mas ela para. É por isso que lá em Abacuque, se não me falha a memória, não sei se é a oração de Abacuque. Abacuque, ele faz uma oração pelo avivamento. Abacuque ora pelo avivamento e ele pede para que o Senhor avive a sua obra no meio dos anos. O começo da fé, meu irmão, trazendo isso para a vida pessoal, ela é a novidade das coisas. Tudo é muito lindo, tudo é muito belo. Você ouve Deus, você experimenta Deus, você vive Deus, você compreende as coisas de Deus. Mas às vezes, por meio da luta, da dificuldade, da aflição, algumas coisas vão ficando pelo caminho, vão sendo deixadas pelo caminho, alguns valores vão sendo deixados pelo caminho. E quando você vê, você está parado ali no meio do caminho, você já não tem mais força para ir até o fim. E é por isso que há uma oração, quando Abacuque diz: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a faz conhecida, as faz doutor. É por isso que essa palavra conjumina com essa, ela entrelaça com essa, porque devemos prosseguir ao Senhor, conhecê-lo, prosseguir e conhecê-lo, porque, meu irmão, é nele, quando nós o conhecemos, que ele se faz conhecido na nossa vida. Precisamos fazer do Senhor conhecido. A expressão máxima da vida do cristão não é, às vezes, o seu jeito de falar, não é o seu jeito de pregar, de cantar, não é a roupa que ele veste, mas é a pessoa de Jesus que vemos na sua vida. Deixa eu sair um pouco do convencional, irmãos. A gente às vezes olha assim para uma pessoa, sabe, cheia de tatuagem, e a gente olha assim: será... essa pessoa aí deve ser um bandido, essa pessoa deve ser, sabe, um camarada desorientado, sabe? É uma pessoa que não tem Deus porque já está cheia de tatuagem, de pince. Não me interprete mal, meu irmão. Não me interprete mal do que eu vou dizer aqui, mas muitas das vezes aquela pessoa tem mais Deus do que a gente, irmãos. Porque vive uma vida de arrependimento, de uma vida de constante quebrantamento, uma vida de busca. Às vezes, não sei por que ele fez aquela tatuagem, por que ela fez, não interessa as suas motivações, irmão. Eu diria para você: quer fazer, não faça.
Mas a ideia, irmão, é que nós muitas das vezes criamos uma convenção na nossa mente, julgamos as pessoas pela aparência, porque a gente acha que a nossa religiosidade é melhor do que a do outro, meu irmão. E não é, nós precisamos de fato viver uma vida que expresse Jesus, que expresse o Cordeiro. Vai adiantar alguma coisa? A gente está bonito, cheirosinho na igreja, cabelo feito, cabelo bem penteado, com a melhor roupa, mas entrarmos aqui vazio, saímos daqui vazio, sem termos uma experiência realmente de mudança de vida, de transformação, uma mudança que gera em nós novos pensamentos, uma nova visão da realidade, que gera em nós uma novidade de vida dentro de nós. Então é por isso que diz, conheçamos e prossigamos em conhecer. O Senhor como alva será, o Senhor como a alva será a sua saída. E Ele nos virá como a chuva posteródia, que gera, que rega a terra. Irmão, ninguém que conheceu a Deus, sabe, no outro dia é o super, hiper, uber crente. Não é? Não tem. Nós estamos num processo, estamos numa fase realmente de mudança, de santificação. Nós estamos realmente num processo que Deus está dizendo assim, hoje eu vou mexer aqui, amanhã eu vou mexer ali, e às vezes Deus vai mexer na ferida, e às vezes Deus vai dar um cutucão, e para que a gente desperte, mas Deus está gerando em nós uma mudança. Deus está gerando em nós uma mudança. E nada acontece da noite para o dia. É como a chuva, sabe? A chuva que rega a terra, a chuva seródia, é aquela chuva da primavera, do outono, se não vale mais, que cai bem, não é torrencial. Tem muita gente, sabe, na chuva torrencial, melhor é. Torrencial de Elias. Olha aí, tem uma abundante grande chuva. Beleza, para o momento está muito bom porque não tinha água. Mas não é água que muda, não é esse tipo de chuva, sabe, irmão? Tem gente que é um temporal. Sabe, daqui a pouco, irmão, acabou. Já se desfaz, já não tem mais água nenhuma. Mas aquela chuva seródia é aquela chuva que é constante. É assim que o Senhor vem na nossa vida, meu irmão. É assim que Ele vem a nós constantemente. Mudando, gerando, sabe, trabalhando, agindo, dizendo, meu filho é por aqui. Aí você recebe a orientação de Deus, faz. Oh, meu filho não é dessa forma. E você começa a ser orientado pela palavra, sabe, pela pregação, pelo ensinamento. Você começa a ouvir o Senhor. E você sabe que Ele está vindo sobre a tua vida. A chuva que rega a terra. É essa chuva, meu irmão, que faz gerar a semente, que faz brotar a semente. Não é chuva torrencial. Tem muita gente que é trovão, que é relâmpago sem trovão, é o trovão sem relâmpago, ou nuvem, sabe, meu irmão, sem chuva nenhuma, sem água nenhuma. Sabe aquele tipo de temporal que fecha o tempo? Cai chuva nenhuma gota d'água. E quando cai, acabou. Tem gente que é assim, meu irmão. Nesse tipo de chuva que Deus quer trazer sobre a tua vida, meu irmão. Deus quer trazer uma chuva. É por isso que a Bíblia diz assim, ainda no Isaías capítulo 55, que a palavra do Senhor, quando ela é enviada, ela é como a chuva, como a neve que vem sobre a terra regando. A palavra do Senhor, ela não volta vazia, porque ela vai no encontro daquilo da qual Deus a enviou para cumprir o propósito que Deus determinou sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu coração, sobre todas as áreas da sua vida. Há um propósito de Deus aí, e a chuva de Deus não é tão... Você precisa de um sinal, não precisa de um sinal grande, meu irmão. Vai acompanhando essa chuvinha que vai vindo devagarzinho, ali, sabe, a chuva seródia, e é lá na frente que você vai começar a colher os frutos que você plantou, é lá na frente que você vai colher a tua fé, aleluia, o milagre, a vitória que você tem pedido ao Senhor. Não adianta, irmão, muita chuva. O que precisa é de pessoas constantes, firmes e abundantes na presença de Deus. Firme e constante. Assim a chuva seródia. É assim que Deus se manifesta na nossa vida, meus irmãos. Ele virá. Ele já está vindo. Você acha que essa chuva não tem mudança? Ela está gerando mudança, meu irmão. É essa chuva que rega a terra, é essa chuva que molha, é essa chuva que faz brotar a semente.
E é isso que ele está dizendo aqui. É isso que Deus está apontando para o povo de Israel. E essa é a palavra que Deus nos aponta hoje. Nós precisamos de mudança, precisamos de transformação, precisamos de algo na nossa vida que realmente vai fazer um milagre. E Deus trabalha, Deus trata depois essa insatisfação do povo de Efraim, do povo de Judá. As duas casas que sobram no reino do sul. Deus está dizendo assim, ó, o que você está vivendo, o que você acha que é benefício para a tua vida, o que é bênção para a tua vida, olha o que Deus está dizendo aqui, meu irmão. Tem muita gente apegada à ilusão, tem muita gente apegada a coisas, sabe, meu irmão, que são ilusórias, que são muito superficiais. É isso que Deus está dizendo aqui no verso de número 4. A tua bênção, que está dizendo, a tua beneficência, o que vocês acham que está acontecendo de bom, é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada. Tem gente que assim, agora eu vou viver um milagre, mas não é constante, não recebe orientação de Deus, não vive Deus. Viveu uma experiência, mas não vive uma experiência constante. Experimentou um dia, mas não experimenta todos os dias. Viu um dia, mas deixou de ver o resto do dia. É o crente, sabe, irmão, desculpe falar, eu sei que irmãos que estão aqui, a maioria trabalham a semana inteira. O pastor Fernando aqui trabalha a semana inteira, não pode estar todos os dias aqui, pode estar no domingo. Não me interprete mal o que eu vou falar aqui, irmão. Eu sei que tem a dificuldade de estar em todos os cultos que estejam na igreja, mas não estou dizendo propriamente disso. Mas a gente não pode ser o crente domingueiro, irmão. Chega aqui, recebe, pá, aquela palavra, recebe e vai dizer assim, agora eu vou sair daqui turbinado, sabe, virado no giraia, e sai daqui, mas acorda na segunda-feira, parece que não ouviu nada, parece que não entendeu nada. O que aconteceu aqui, ficou aqui. Ele não consegue trazer o domingo para a segunda, não consegue manter a segunda na terça. Chegou no despontar da terça-feira, já não é mais o crente de domingo que dá glória, já não é mais o crente que dá aleluia no domingo, é aquele crente que murmura, que xinga, que chuta o pau da barraca, que chuta o balde, já perdeu a fé, já não é milagre, é aquela bênção que ele está dizendo. O que você está vivendo é como o orvalho da manhã, cedo passa. Tem muita gente assim, meu irmão. Carroça vazia, lata vazia, só faz barulho. Mas Deus não quer uma vida dessa para nós, meu irmão. Aí Deus fala assim, é por isso que eu mexi em vocês, é por isso que eu dei uma cutucada, uma cajadada, é por isso que eu falei, usei os profetas para abater vocês pela palavra da minha boca. Os matei, não é matar fisicamente, mas Deus entrou num processo forte com eles. Ainda que houvesse morte física, sim, porque o povo morreu por conta das guerras. Porque Deus trouxe juízo sobre eles. Ah, por quê? Para que o juízo trouxesse sobre ele luz. Só para que o povo entendesse isso aqui. Porque eu quero. Está dizendo, porque eu quero, o que eu quero. Jesus, depois ele reafirma essa palavra. Jesus reafirma essa palavra. Ela é tão verdade porque o próprio Jesus diz, vocês não sabem o que está escrito? Que Deus não se compraz em sacrifício. Deus está dizendo para os fariseus, censurando os fariseus, os líderes religiosos da época, Deus está dizendo assim, os seus louvores são apenas da boca para fora. A boca fala, o que o coração está cheio. Jesus está censurando os fariseus. A santidade de vocês é pior do que o pecador que vive na miséria, porque a santidade de vocês é pecado também, porque a vida deles era tão certa, tão correta. E Jesus é assim porque está escrito. É isso aqui. Porque eu quero é misericórdia e não sacrifício. Misericórdia quero e não sacrifícios. E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O povo ia lá, sacrificava a Deus, mas não conhecia Deus. O povo lá fazia sacrifícios, queimava incenso, sabia, cumpria toda a lei, mas não tinha uma mudança de coração, não tinha uma mudança de mente, não tinha
uma mudança, uma transformação no espírito, na alma. E Deus está dizendo que Ele quer misericórdia. E às vezes, irmãos, nós precisamos conhecer o que é misericórdia. A palavra misericórdia é colocar o coração na miséria dos outros. Deus olhou do céu, viu a minha condição. Deus olhou do céu, viu a tua condição. Sabe o que Ele teve? Misericórdia. Porque nós mesmos não tínhamos nada de bom para apresentar para Deus. Nossa vida, irmão, até hoje não tem nada de bom para apresentar a Ele. Nunca, jamais. Por mais religiosos, por mais certos e corretos que sejamos, a nossa vida, ela não jamais vai satisfazer a vontade de Deus. Mas se nós se agarrar na cruz, se a gente se agarrar no sacrifício de Jesus, é ali que Deus vai se agradar de nós, meu irmão. É quando eu conhecer Jesus, que o Senhor se manifestar na minha vida. Não é apenas ser um religioso de igreja. Não é apenas ser um conhecedor de Bíblia, de teologia, de preceitos, de estatutos. Não é isso. Deus está dizendo que o conhecimento de Deus é muito melhor. Deus nos diz que nós devemos se alegrar em conhecê-lo, porque o conhecemos. Mas não é um conhecimento superficial. E o conhecimento é muito superficial. Isso se dá nos relacionamentos diários, onde eu só conheço o que eu sei de você superficialmente. Você só conhece de mim superficialmente aquilo que de fato você consegue perceber em mim. Mas quando o relacionamento é mais profundo, aí de fato você vai dizer: eu conheço o fulano. Quando você conhece de fato alguém, por uma amizade profunda, você vai dizer: eu conheço ele. Ó, o fulano falou isso. Não falou, porque eu conheço ele. O fulano fez isso. Não fez, porque eu conheço ele. Quando você atesta essa confirmação de que conhece alguém, contestando alguém que está falando de alguém, porque você conhece aquela pessoa e você acredita que aquilo que está dizendo daquela pessoa não é uma verdade, é porque você conhece de fato aquela pessoa. Não que nós não podemos nos enganar sim, irmãos. Mas quando uma amizade é profunda, um relacionamento é profundo, você vai dizer: eu conheço essa pessoa. E essa é a ideia que Deus está dizendo para nós. Nós devemos conhecê-lo. Não superficialmente. Não apenas de ouvir falar. Não apenas de forma religiosa, litúrgica, mas de uma forma profunda. Que esse conhecimento faça com que Ele em nós seja conhecido em nós. Aí eu termino dizendo aqui, meu irmão, a maior ferida que Deus pode fazer por causa do meu pecado, não é aquela que às vezes Ele dá aquela despertada em nós. A maior ferida Ele já fez. A maior ferida Ele já fez. Que quando Ele dá o seu filho, que o seu filho é crucificado, ali dá a maior ferida. Que o seu filho recebe uma lança do lado, ali está a maior ferida. Porque Ele foi ferido. Aí a gente fala assim: eu fui ferido. Não foi. Se a tua ferida, meu irmão, machuca os outros, você ainda não conheceu a ferida de Jesus. Porque, entenda uma coisa: se você tem uma ferida, e essa ferida foi curada, por mais que você sinta ela, essa ferida é experiência para que você não fira os outros. Porque você sabe que a ferida de alguém um dia trouxe cura sobre você. Um dia trouxe restauração sobre você. Um dia trouxe libertação sobre você. Então por isso que a ferida do teu irmão, que às vezes te fere, te machuca,
não pode ser maior do que a ferida de Jesus, que te cura, que te restaura, te liberta, muda a tua mente e o teu coração. Eu queria que você se colocasse de pé. Ele fez a ferida e ele é que vai ligar, meu irmão. Eu queria que você orasse comigo por um instante.